esses aspectos. Aspecto 1. Primeira nova verdade que o Buda sempre pregava e ensinava. Ele falava assim: o sofrimento existe. Ok? O sofrimento existe neste mundo. Ele é uma realidade. É só você dar uma volta no mundo, você vai ver as pessoas doentes, você vai ver as pessoas angustiadas, perturbadas, frustradas, tristes, amarguradas. Se você hoje não está sofrendo, mais cedo ou mais tarde, por algum motivo, vai sofrer. Quando você perde um ente querido, você vai sofrer. Quando você fica doente, você vai sofrer. Quando você envelhece, quando você tem perdas, quando você se apega, tem uma série de motivos que é inerente à característica humana, ao processo kármico que o homem está passando nesse mundo, que mais cedo ou mais tarde ele vai passar por uma experiência de sofrimento, uma experiência dolorosa de sofrimento. Então Buda constatou isso ao sair e olhar a humanidade lá fora. Foi uma das primeiras constatações da saída do palácio de seu pai e observar o verdadeiro mundo lá fora das paredes do palácio. Vendo a pobreza, vendo os enfermos, né? Vendo todo tipo de iniquidade humana, de injustiça e tudo mais. Então, uma verdade principal: o sofrimento existe, ele é uma realidade e não precisa morrer para viver em sofrimento. Né? Esse sofrimento, ele advém de uma série de coisas. Ele vem de uma frustração, pode ser de uma frustração amorosa, né? Porque quantas frustrações amorosas não levam as pessoas à depressão, à angústia e tudo mais, né? Uma perda de um ente querido, a morte que separa as pessoas, né? Uma enfermidade, ok? A pobreza, né? A injustiça, uma série de fatores neste mundo kármico leva o indivíduo ao sofrimento. As guerras, né? Os conflitos, a opressão, tudo o que a gente está acostumado a saber que no mundo leva o homem e o ser humano a um estado de profundo sofrimento. A destruição causada pelas guerras, as enfermidades, a opressão, todo esse conflito todo que o ser humano vive na Terra é uma constatação unânime de que o sofrimento existe. Tá? Se o homem sofre aqui, por que logo após a morte, esse mesmo homem não irá sofrer também? Porque Buda nos dizia qual a verdadeira causa do sofrimento. Então veja bem, a segunda nova verdade que Buda pregava era a causa do sofrimento. Ele sabia qual era a causa do sofrimento. A causa do sofrimento, ele falava que era avidya, uma palavra indiana, né, que significa, traduzindo para nós, ignorância. Né? O ser humano sofre porque ele é ignorante. Mas que tipo de ignorância? Né? Não é por ele é burro, não é isso. Ignorância significa falta de sabedoria, falta da verdadeira compreensão da natureza humana. Certo? Ou seja, essa ignorância é da natureza espiritual do ser humano. Todos nós encarnamos neste planeta como almas, como espíritos. E quando nós esquecemos, pela lei do karma, nós passamos a esquecer de toda a nossa natureza cósmica e espiritual e passamos a viver integralmente com a consciência na matéria, vivendo os valores deste mundo, os apegos às coisas desse mundo, no ego, né? E colocando toda a energia em função de tudo que acontece nesse mundo, que os indianos chamam de Maya, de uma grande ilusão. E o ser humano se esquece totalmente de sua natureza espiritual. Isso faz com que toda uma energia, todos os valores sejam mudados. E o ser humano, então, devido a essa ignorância, ele sofre as pressões do karma, a roda do karma, a roda de samsara,
e por isso ele vai estar fadado ao sofrimento. Ok? Muito bem. Terceira nova verdade que Buda pregava. Ele falava assim: o sofrimento pode ter um fim aqui. Não é porque você não tem solução. O sofrimento pode acabar. Como o sofrimento pode acabar? Simplesmente eliminando a ignorância. Se você